Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui mais um tutorial e análise de um jogo que eu já andava para fazer há imenso tempo. Parece que digo sempre isto, mas talvez seja o problema de ter demasiados jogos e pouco tempo para os abordar. Mas o jogo desta vez é de um dos meus autores preferidos e trata-se do Maracaibo. Vamos ver então como é que se joga Maracaibo e depois voltamos a falar. Vamos começar a fazer aqui então a configuração inicial do tabuleiro, que tem bastantes coisas para colocar. Vamos começar por colocar os cubos das várias nações que estão em competição aqui pelos territórios nas Caraíbas. Vamos escolher aqui uma cor para jogador. Eu vou compor apenas aqui um tabuleiro, porque isto tem aqui muitas coisas para colocar. Aqui um tabuleiro individual. Todas estas bolinhas amarelas temos que colocar duas peças destas castanhas e é isso que eu vou fazer ali naquele tabuleiro. Depois disto está colocado, vamos colocar também aqui o marcador para dar o nosso poder militar. Começamos com um, que é um poder militar instantâneo que pode ser gasto, e o resto colocamos então as peças, duas pecinhas em cada uma destas localizações, que é alguma coisa que vamos podendo desbloquear ao longo do jogo, que nos vai dar habilidades e poderes especiais. Basicamente é esse o sentido, sendo que isto simboliza o nosso navio, ou seja, o navio que vai estar a andar aqui. Começa em Havana, nosso navio que vai andar a percorrer este caminho. Depois, aqui os pontos de vitória, normal, que é aqui em baixo. Estes marcadores que representam a nossa influência em cada uma das nações, em França, Espanha e Inglaterra. Colocamos aqui na barra de progressão dos pontos de vitória da produção e na barra de produção do dinheiro. Cada jogador recebe também dois homenzinhos, dois ajudantes na tripulação, pode colocar aqui. Um explorador que vai aqui para outra barra de progressão de exploração do território. De notar que nós estamos aqui numa altura em que se está a explorar ainda este território. Os jogadores vão receber também destas cartas todas duas, que vão funcionar um pouco como as personagens, ou seja, os objetivos. Escolhem um e colocam. E a lógica é quase a mesma a todos, embora tenham objetivos diferentes. Consiste em colocarmos aqui 3 homens em cima. Os homens aqui, ou seja, a tripulação, são como se fossem recursos do jogo que nós vamos precisar de gastar. Neste caso é quando nós cumprimos um destes objetivos, existe o mais pequeno e o maior, obtemos a recompensa que está à frente. Portanto, normalmente o mais pequeno é sempre normalmente moedas de ouro e o maior dentro desse tipo é moedas e pontos. Portanto, sempre que nós cumprimos algum, isto é uma ação bónus no jogo, que se pode fazer a qualquer momento, nós então retiramos o homem, ficamos com ele, e quando conseguimos retirar todos, cumprimos os objetivos, ganhamos os benefícios, ganhamos também aqui os benefícios que estão aqui, viramos a carta e colocamos aqui como um mastro do nosso navio. Ficamos a ser um almirante. É uma pequena curiosidade. Os restantes homens ficam na reserva pública, onde nós podemos ir adquirindo e vamos gastando também ao longo do jogo. O barco fica aqui no início em Havana. Vamos aqui às localizações buscar umas pecinhas. Temos que ir buscar sempre duas que têm aqui este símbolo, isto ajustado ao número de jogadores. Imaginemos que estávamos a jogar a 2, portanto íamos buscar estes dois, tem aqui os números, e depois íamos buscar de modo aleatório mais dois que entrem nesse número de jogadores. Baralhamos isto e então colocamos um em cada uma das localizações. Os outros não são usados nesta partida, portanto tem bastante variabilidade. Vamos buscar aqui as quests, colocamos aqui no monte. Temos aqui estas também que entram no modo história, podem simbolizar apenas as várias rondas que o jogo vai tendo, podemos usar como isso. Eu vou colocar aqui em cima também. Ajuda-nos a manter essa noção em que ronda é que vamos. Não temos que pôr aqui este ponto todo, podemos pôr algumas, isto é apenas para demonstrar as que estão disponíveis para irem abastecendo. E depois colocamos uma aqui e uma aqui. Vamos pegar aqui nas campanhas militares, vamos fazer 2 montes aqui, sem vermos o que está no topo. Eu vou pôr aqui os componentes de um jogador verde, porque há aqui algumas coisas que têm interação. Vou colocar o seu barco aqui, o marcador na nacionalidade aqui e o seu explorador também aqui. O primeiro jogador vai receber 8 moedas e depois o jogador a seguir recebe 9, 10 por aí fora, até aos 4, porque só existem 4 jogadores. Só pode ser jogado até 4 jogadores. Vamos pegar aqui nas cartas reais, que são os edifícios especiais, e para cada jogo vamos escolher 4. Os outros 4 não jogam. E vamos colocar
aqui em cima. Isto não se vê muito bem, mas eu vou tapar aqui um bocado a pontuação. Portanto, sabem que as cartas estão aqui disponíveis e no final de cada ronda elas vão abrir e vão poder ver as cartas que estão disponíveis. Existe agora aqui uma coisa curiosa, que este jogo realmente é especial. Nós podemos escolher jogar com história ou sem história e dentro mesmo da parte que não tem história, nós podemos escolher aqui o grau de dificuldade. O grau de dificuldade tem aqui também relação, por exemplo, quando estão a jogar solo ou não, porque o jogo também tem um modo solo bastante interessante. Mas podem escolher aqui a dificuldade de fazer as coisas, escolhem uma destas cartas. Podem escolher, por exemplo, no modo mais simples não há qualquer alteração no tabuleiro, mas, por exemplo, se forem aqui para o modo médio, colocam aqui a carta, já estão aqui peças, que são as peças do chamado modo Legacy. Embora aqui o modo Legacy seja ligeiramente diferente, vocês não estão a alterar o tabuleiro, estão apenas a adicionar ou a alterar peças, que é uma coisa que acontece depois na história. Portanto, isto são as cartas todas de história que existem, o que significa que vocês podem jogar vários capítulos e, à medida que vai surgindo a história, há várias peças destas que vão surgindo e sendo colocadas no jogo, portanto tem aqui muita alteração. Peças essas que são estas, têm este grupo imenso, como podem ver, por exemplo, está aqui novas localizações que nós colocamos no tabuleiro, existem aqui muitas que vão mudando ao longo da história e que nós até podemos escolher se queremos jogar com algumas delas num modo sem história, nós é que escolhemos, temos toda essa possibilidade de configurar, que está também muita variação aqui ao jogo, muito para ser explorado. Mas vamos jogar aqui, por exemplo, com o modo fácil, que é para não juntar aqui mais complexidade, pois já sabem que existem estas peças que vão alterando o jogo, mas na essência o jogo é mais ou menos a mesma, sendo que podem ser adicionadas também outras cartas especiais. Aqui diz-nos onde é que vão entrar algumas quests em várias localizações consoante os turnos. Por exemplo, se estivermos a jogar 1 a 4, sabemos que no primeiro round, na localização 6 e 2, entra uma quest. Quer dizer que, por exemplo, aqui do topo, o 6 entra aqui e o 12 entra ali. O que simboliza que nesta localização vamos poder fazer quests como ações possíveis de serem feitas. Depois o jogo tem esta quantidade imensa de cartas. As cartas tipo A, aqui pela cor da corda, e tem as Bs e as Cs, mas eu confesso que não consigo encontrar bem a diferença entre um branco e um castanho mais claro. Para mim é praticamente tudo igual. Portanto, aqui, se calhar conseguimos ver, com luz conseguimos ver aqui um bocado da diferença das cores, mas não é fácil de ver. E eles até sugerem que nós podemos misturar todas, e não há problema, e é assim que eu tenho o jogo feito, está tudo já misturado. O que vai acontecer é que vamos escolher 40 cartas destas Bs e Cs e vamos adicionar a este monte e vamos jogar com ele. Mas primeiro vamos dar 8 cartas a cada jogador. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cada jogador vai começar com 8. Depois usamos estas todas, mais 40 daqui e baralhamos. O que vão sobrar muitas destas. O que vai também gerar que cada partida vão estar a jogar com cartas diferentes. Para começar o jogo, então o jogador vai escolher 4 cartas para ficar na sua posse. E eu, por exemplo, escolhi esta e esta. 4 cartas para a minha mão. E uma delas vai poder ser colocada também na área de reserva. Eu, por exemplo, colocava aqui. Nós podemos sempre reservar 3 cartas. É uma das ações gratuitas que nós podemos fazer no nosso turno. As outras 3 eram descartadas. Com o conjunto do baralho que sobrou, eu vou considerar este como exemplo, vamos criar aqui então um mercado de 4 cartas que vão estar disponíveis para serem continuamente compradas ao longo do jogo. É daqui que nós vamos buscar. Fica aqui a pilha, isto depois vai sendo abastecido e fica aqui de lado apenas como simbologia, e estas são, por exemplo, as descartadas. Neste momento o jogo está pronto para começar. Então vamos ver quem é o primeiro jogador, depois isto não é relevante, pois o jogo vai sendo sempre jogado em sequência, e os jogadores, partindo disto, que acaba por ser a ajuda, que tem também aqui no verso as quantidades de cada tipo de carta, de alguns tipos de cartas, e dá também aqui algumas ajudas sobre a simbologia, mas basicamente isto é a estrutura de turno com aquilo que nós podemos fazer. E basicamente o que vamos fazer é sempre seguir esta estrutura, começar pelo A, escolher quantos passos vamos avançar com o barco, sendo que pode ser avançado de 1 a 7. E depois os espaços estão aqui marcados no tabuleiro com números para nós sabermos as rotas possíveis, porque não podemos andar para trás nem andar às voltas. Temos de fazer sempre a sequência crescente. Portanto, eu vou escolher quantos passos vou andar e depois posso ou calhar numa cidade, parar numa cidade, não é calhar porque nós é que escolhemos, parar numa cidade ou parar numa village, aqui numa vila, uma aldeia, ou quer que seja, para fazer uma série de possibilidades. Então,
O que é que se faz nas cidades? As cidades são então estas localizações que estão aqui representadas, que têm um recurso e depois uma ação. E as vilas são todas as outras que estão aqui representadas, que têm aqui o nome. Essas são vilas onde nós podemos parar para fazer coisas. Estão aqui sempre nomes associados. Então o que é isto? Por exemplo, eu na minha jogada podia decidir vir até aqui, a Santo Domingo, tinha andado 1, 2, 3, portanto posso andar até 7 e então posso fazer esta ação. E o que é esta ação? Consiste em poder entregar este bem para fazer aquilo. E o que é entregar este bem? Obedece a 2 requisitos. Eu ia ver aqui à minha mão, por acaso não tenho nenhuma carta com este recurso, porque isto são cartas com múltiplos usos, principalmente a sua habilidade e aqui como recurso. Eu não tinha nenhuma, mas imaginem que eu, por exemplo, tinha esta na mão. Eu gastava esta carta, porque tem então ali o recurso que é necessário, ia aqui para o descarte, podia pegar numa destas peças daqui e colocar lá para tapar a localização e tirar do meu barco. E então ia fazer a ação. Existem muitas ações possíveis para fazer, a iconografia é mais ou menos clara, não existe muitas dúvidas. Neste caso era, por cada bússola eu posso fazer uma ação A. E o que é que são as bússolas? Voltando aqui às cartas, por exemplo, esta carta tem aqui uma bússola que dá e no nosso tabuleiro individual nós temos sempre também uma bússola permanente. O que significa que contávamos as bússolas que tínhamos nas cartas e no tabuleiro e íamos fazer X ações A. A lógica é mais ou menos a mesma sempre para todas as localizações. É uma forma de retirar a peça e de ativar alguma coisa. O outro tipo de ações aqui que isso fica um bocadinho mais complexo são as ações de vila. E aqui interessa a quantidade de espaços que nós andamos. Por exemplo, se eu tivesse começado aqui em Havana, por exemplo, vinha aqui até St. Kitts, é fácil contar, até é direto, mas depois tenho que fazer umas contas, e então eu podia fazer 7 ações A, que são estas aqui em baixo. Se eu tivesse andado só um espaço, por exemplo, daqui, até nem podia ser, mas por exemplo para aqui, era 2 na mesma, é porque era menos de 4, fazia só uma ação. Se eu tivesse andado 4, fazia só 2. Mas como eu andei até 7, vou poder fazer 3 ações. E as 3 ações vão ser basicamente possibilidade de comprar uma carta. E aqui comprar uma carta não é comprar da oferta pública, é jogar a carta. Ou seja, pagar o custo que ela tem. Neste caso, estavam a ver aqui, aquele da bússola, ele tem um custo de 7 moedas e de 1 homem. Tinha que ter o homem e as moedas para eu poder jogar. Então ele entrava em jogo, esta parte dos recursos já é ignorada, ela vale 2 pontos para o final do jogo e dá estes benefícios. Aqui os vermelhos são benefícios permanentes. E nós podemos ver aqui no final, aqui na ajuda está a dizer, se for vermelho é permanente, se for azul é usar um assistente, que depois já explico, a outra é quando jogada, é instantânea, e aqui é o income, que é o que está aqui também. O que quer dizer que esta carta me vai fazer subir 2 no income de dinheiro. Eu passava a ganhar 8, como estava ali, então passei a ganhar 10. Mas se eu tiver este ícone noutra carta, que são os ícones que nós podemos ganhar aqui, se eu tiver alguma carta que me dê esse ícone, eu aumentava mais 2 no income. E é assim que as cartas também vão funcionar, vão ter combinações entre elas. Para além de darem pontos, dão mais income, vão dar mais rendimento de dinheiro, mais rendimento de pontos, porque tem duas barras de progresso de rendimento, de dinheiro e de pontos de vitória. Portanto, eu podia jogar uma carta, podia ganhar 1 de dinheiro, ou então podia descartar todas as cartas da minha mão para ganhar 2 de dinheiro. Isto, descartar as cartas, é importante. Porquê? Porque no final do meu turno, eu vou ajustar a minha mão, quantidade de cartas na mão, àquilo que é o limite. Inicialmente começamos com 4 cartas, só podemos ter 4, mas quando libertarmos isto, podemos ter mais 2, podemos ter até 6. E é aqui que nós podemos ou tirar do topo do baralho, sem pagar, ou pagar uma moeda para ir buscar cartas que estão ali disponíveis. É aí que entra aquela parte da oferta. Para nós construirmos depois a nossa mão, com a nossa quantidade de cartas, para jogar nos próximos turnos. É assim que vai funcionar. Ainda outra possibilidade nas vilas é que algumas vão poder ter contratos, como estes casos, por exemplo, como estávamos na primeira ronda, aqui a localização 6 tem uma quest, um contrato, uma demanda. E então podemos fazer essa demanda. O que é? Pagamos aquele custo e é algo que está associado às cartas. Vamos ver aqui na minha mão que se eu tinha isto, por exemplo, tinha só uma com o monóculo, com o telescópio, olha lá o que é isto, tem outro nome provavelmente, mas teríamos que ter 2 para devolver, gastar, para podermos ganhar isto. E está aqui novamente a lógica também das bússolas. Por cada bússola eu ganhava 1 ponto de vitória e ganhava 4 de dinheiro.
pegava nisto e colocava aqui no meu tabuleiro individual. Porque no final do jogo, depois, nós, pela quantidade que tivermos destas quests, destas demandas, vamos ganhar também pontos de vitória. Portanto, isto era outra possibilidade para fazer na localização. Por fim, a outra é usar um assistente. Vamos procurar aqui uma carta que produza um assistente. Eu, na minha mão, guardei uma propositadamente, que é esta. Por exemplo, aqui o mercenário. O mercenário, para além do custo, eu pago 7 moedas e tenho de pegar num homem que eu tenho, diz ali o símbolo, e colocar na localização 6. Ele ficava aqui em San Juan. O que significa que, como ação de vila, na próxima vez, se eu passasse aqui e parasse onde ele está, eu podia usá-lo como uma localização. Estão a ver? Este mercenário dá uma destas peças que depois pode fazer combinação com outras cartas, tal como o outro que eu vos mostrei. E então, este personagem, se eu parasse lá, eu podia então avançar 2 no poder militar. 1, 2. E podia fazer uma movimentação de barco até de 1 a 3, que depois permitia ativar uma cidade ou outra vila. Portanto, são novamente ações bastante poderosas. De notar, sempre que eu passar numa localização onde tem um ajudante, é este o símbolo, e não parar, eu ganho 2 pontos de vitória. Portanto, é sempre interessante ter os ajudantes em jogo e pode estar associado também aos nossos prémios de carreira ou objetivos de carreira, que são estes que eu coloquei aqui de lado, que é assim o nome técnico disto, os objetivos de carreira. Podem ter esses objetivos. Eu vou pôr aqui para ficar mais visível. E basicamente está explicada a estrutura de uma jogada, de um turno. Outra ação importante de explicar, por exemplo, depois temos de ver aqui mais localizações. Por exemplo, esta faz avançar onde poder militar, nós podemos gastar. Esta retira imediatamente uma peça do tabuleiro, mas destas pecinhas e vai fora, sem colocar em nenhum lado. E outras, por exemplo, aqui permitem fazer ações. Aqui permite, quando tem este símbolo, ganhar influência numa nacionalidade, numa das 3, nós é que escolhemos. Eu aqui estava já com o preto, podia escolher, por exemplo, aqui ganhar em França e ficava ali com mais um no ranking, é uma possibilidade. Outras, por exemplo, são os combates que estão aqui. Como é que são os combates? Nós somos mercenários e nós podemos combater, somos piratas, mercenários, podemos combater por qualquer país. E vai surgir aqui isto. E isto é, se calhar, uma parte mais complicada do jogo, mais estranha, mas com a devida interpretação acabamos por chegar lá. Então, o que é que isto vai acontecer? Eu tenho a opção de escolher por quem é que vou lutar neste turno. E diz aqui o tipo de poder militar que eu terei com cada uma das nações. É isto que isto simboliza. Quer dizer que, por exemplo, o primeiro, depois tem sempre este, pode ter ou não, mas costuma ter este requisito, a nação que tiver com mais cubos no tabuleiro vai ter uma penalização de 2 militar. E depois vemos então o requisito. Por exemplo, se a França fosse a que estivesse mais à frente, teria apenas 4 de poder militar. Mas imaginemos que não tinha 6. Tem aqui um negativo a vermelho que ia dizer que eu ia perder 2 de dinheiro para lutar pela França, mas, por exemplo, se tivesse escolhido a Inglaterra, só ia ter 2 de poder militar, mas ia ganhar 2 pontos de vitória. Imaginando que eu escolhi a França, tinha então 6 de poder para poder gastar. E o que é gastar? Entra aqui a outra parte. O que é que eu faço? Vejo, escolho a nação, então vou determinar o meu poder de combate. Eu sabia que tinha, por exemplo, 6, porque estava a jogar pela França, mas podia adicionar também do meu poder individual que se gastava, ou gastar também homens para adicionar. E para que é que eu quero o poder militar? Para esta parte aqui em baixo. Eu só posso fazer uma destas ações, e uma até é desbloqueada se eu evoluir o meu barco. Eu posso, por exemplo, e normalmente esta é que se faz principalmente, gastar 4 de poder militar para pegar num cubo, por exemplo aqui da França, e colocar numa destas localizações que estão aqui nestes octógonos e ganhar o benefício que está lá. Custa-me 4 se ela estiver vazia, custa-me 6 se tiver lá um cubo de outra cor. Por exemplo, eles podem ser trocados. Quando a peça é substituída, ela é removida então do jogo e então isto vai fazer modificações ali nos multiplicadores. Portanto, isto vai fazer com que isto vá mudando ao longo do jogo, mudam os pontuadores e vão mudando as influências. Daí a necessidade de estar a escolher qual é que nós queremos, e sendo que também como ação adicional nós podemos, estão a ver aqui, gastar 2 de poder militar para ganhar 1 de influência adicional naquela localização, ou 5 para ganhar 2 numa nação. Porque nós, quando removemos também o cubo e colocamos dessa nação, eu tinha colocado aqui então da Inglaterra, eu sendo aqui o jogador preto ia ganhar também 1 de influência, é isso que significa esta parte aqui. Portanto, eu vou ganhar 1 de influência, vou colocar um cubo dessa nação e vou ganhar o benefício que está aqui em cima na bandeira, que eram 4 moedas. Portanto, eu como ação militar tenho X pontos militares para gastar que posso compensar com estes, vou escolher quais é que quero fazer, sendo que não posso repetir nenhuma, portanto tenho que fazer de modo singular.
o que posso fazer é desbloquear mais uma ação no navio, e agora vou mostrar novamente o navio, estão a ver, está aqui mais uma ação. Portanto, isto recorda-nos do que podemos fazer no poder militar e recorda-nos desta adicional, que está tapada com as pecinhas castanhas que estão ali, mas à medida que as vamos removendo, vamos podendo fazer novas ações e tendo novos poderes. Um deles é este, ou seja, eu vou poder fazer uma ação adicional e vou poder, num que está ocupado, remover o cubo apenas por 5 de poder militar, vou ganhar influência por cubo na mesma, e se eu tiver lá um ajudante naquela localização, ainda vou ganhar dinheiro. E agora introduzimos aqui as outras localizações. Estão a ver aqui, se nós removermos esta, passamos a ter, em vez de ter um limite de 4 cartas na mão, passamos a ter 6. Aqui, se removermos esta, passamos a conseguir fazer 3 ações de localização, em vez de ser com 7 movimentos, com 5, e em vez de ser com 4, apenas com 2. Aqui, se removemos esta, ganhamos pontos de vitória e deixamos de ter que pagar custo para escolher as cartas que estão ali. Aqui ganhamos dinheiro diretamente. Aqui ganhamos uma ação adicional na vila que nos permite pôr cubos em sítios vazios e ganhar dinheiro. No entanto, temos de ter 4 coisas destas desbloqueadas primeiro. Estas aqui é uma ação adicional de vila também, que nos permite ganhar um de poder militar e um dinheiro. E aqui uma que depois de evoluirmos esta, podemos desbloquear esta também. Se entregarmos 3 recursos iguais aqui das cartas, que estão aqui, se entregarmos 3 iguais, podemos então ganhar 2 de dinheiro e 2 pontos de vitória. Depois temos estas que dão pontos de vitória diretamente. E temos aqui mais uma que só pode ser desbloqueada depois de ter 6. E esta dá, quando esgotarmos, uma habilidade temporária, que depois não volta a ser repetida, que é, por exemplo, 3 pontos na exploração, 4 de dinheiro a 4 pontos de vitória, e passar para o nível mais a seguir das estandartes vermelhos nas nações, porque vão ser os pontuadores finais. Então, falta explicar aqui a exploração. A exploração é o que está aqui em baixo. Temos aqui o nosso explorador, e, por exemplo, quando um barco, vamos ver onde é que está uma localização, está aqui. Se o meu barco viesse aqui, e se eu, por exemplo, gastasse aqui um milho, tinha que ter uma carta com milho, por exemplo, uma destas, não é? E colocava uma peça dali para aqui, para abrir mais localizações, eu podia andar 2 espaços. E então ia marcar 1, 2. É tão simples quanto calhar na localização e temos o benefício imediato. Aqui não é para as barras de progresso, para gerar no final do turno, é imediato. Portanto, eu ia ganhar 2 pontos de vitória. O que é que isto tem aqui de diferente? É que, à medida que eles vão avançando, eles não vão podendo estar na mesma localização. Os barcos podem, não há problema, mas mesmo se estiver cheio ele não vai poder fazer. Mas se tiver aqui, porque há sítios que têm 2, por exemplo aqui podiam estar 2 localizações, fazia sentido, mas aqui eles nunca vão poder estar os 2, portanto vão saltar por cima. Se este avançasse 2 era 1, 2. E isto vai fazer com que, consoante mais jogadores estiverem perto, mais se consegue avançar. Existem aqui estas barras que têm aqui bónus associados. Quando atravessamos, por exemplo, quem atravessar esta ganha 3 de influência numa nação, mas depois estas aqui, consoante o primeiro jogador ganha mais ou menos benefícios quando chega lá, e no final o primeiro a passar a barreira pode escolher aqui uma das localizações e vai ganhar 10 pontos porque é que dá mais e os outros vão ganhando menos. Portanto, tem esta noção também de barra de progresso aqui em baixo que simboliza a exploração. E agora como é que é a estrutura da ronda? Os barcos vão avançando e vai chegar a uma altura em que vão parar aqui, porque existem estes símbolos com as mãos. Quando tem mão, significa que o jogador avança e não pode passar daqui. Para imediatamente a ação e desencadeia algum tipo de atividade. Neste caso, o jogador que chegar aqui vai escolher ou uma ação militar ou 2 de exploração para avançar. Depois o outro pode ir jogando e vai parando, à medida que pode estar mais para trás ou à frente, porque os jogadores é que decidem a quantidade de movimentos que fazem. E nesta próxima jogada deste jogador preto, ele vai ter que, se estiver na ronda 1 a 3, passar para aqui. E quando passa para aqui, ganha 3 pontos de vitória e imediatamente a ronda acabou, independentemente de onde estão os outros. E então, damos por ordem de realização desta sequência. Os jogadores podem escolher, o jogador pode jogar uma carta e depois abastece as que tem na mão, ou pode escolher ganhar 2 pontos de vitória. Depois vamos ver quanto é que cada um, e todos fazem isto, independentemente de onde estão, todos fazem isto. Depois vão receber os rendimentos das barras de progresso dos pontos de vitória e do dinheiro. Depois todas estas pecinhas que estão aqui são removidas para terem novas para a próxima zona. Estas cartas saem todas fora e entram novas. Vai aparecer aqui os edifícios reais, em que tem, normalmente acabam por ser multiplicadores. Por exemplo, este dá esta pecinha real, que depois pode ativar algumas cartas, e depois
por cada conquista militar que tiver, vão ganhar 2 pontos de vitória. E se forem o primeiro, tem aqui um bónus de 2 pontos. Portanto, isto vai abrindo e estes edifícios vão estar disponíveis para construir como qualquer outro projeto, sendo que exigem que coloquemos lá um homem, tem um custo bastante grande, e à medida que as rondas vão avançando, eles vão ficando disponíveis. Depois, então, se estivermos a jogar no modo história, ativamos a história, aqui que ela ativa as várias etapas que tem, e depois os barcos voltam todos para Havana para iniciar uma nova ronda. E o jogo vai ser sempre assim, até que no final da terceira ronda, quando alguém chega aqui, em vez de ir para aqui, vem para cima. E então vai ganhar pontos de vitória, e depois na outra vai ganhar mais pontos de vitória e ativa o final do jogo. E aqui vai ser também a mesma lógica de cartas. Já temos aqui depois tudo disponível. Os jogadores vão poder jogar uma carta ou ganhar 2 pontos de vitória, ganhar o rendimento que tiverem. Vão poder então depois passar à fase de pontuação. Vão ver os pontos que têm, quer seja destas que têm aqui, quer das outras cartas todas que têm aqui os vários pontos de vitória, e depois vão ver os vários ícones que têm, os multiplicadores e tudo o que tiverem vindo das cartas. Depois passamos para a fase de contagem aqui das nacionalidades. Eu vou colocar aqui mais, para dar aqui uma noção do que é que poderia ter acontecido durante o jogo. Isto pode não fazer muito sentido, mas vamos só, para ter aqui alguma lógica, dar aqui mais alguns. E vamos pôr aqui a França a dominar. Por exemplo assim, só para dar um exemplo. Então o que é que ia acontecer a nível de pontos? Íamos ver qual é que tinha mais. A nação que tinha mais ganhava um bónus de 2 pontos, portanto 2, 3, 4, neste caso era a França, porque era o que tinha mais disponível. Portanto, os jogadores, neste caso o preto, que tinha aqui no nível 3 do estandarte, era 3 vezes 4. Portanto, tinha 12 pontos de vitória que nós íamos marcar. O outro jogador, por exemplo, não tinha nada, não ia pontuar, mas ia pontuar. Aqui podíamos dividir, dávamos um a cada um, porque o segundo, a maior potência, ganha um ponto de bónus. Íamos dar um a cada uma, portanto, cada uma ia valer 2, 1 mais 1, 2. Este jogador verde tinha um de nível aqui em Espanha, estava então com 2 vezes 1, era só 2 pontos, e aqui o jogador preto ia novamente ganhar também 2 vezes 2, 4 pontos. Portanto, é assim que se processa os pontos das nações que estão no domínio do território, que é sempre associado a estas localizações. Depois íamos passar para a fase de também ver a história, que pode ter algum tipo de pontuador, algum tipo de objetivo específico. No tabuleiro, depois íamos ver também as pontuações, se tivéssemos chegado aqui com a quantidade de quests, que elas vão enchendo, até chegar aqui ao fim. Existe a possibilidade de ganhar pontos também se estivermos aqui no final do jogo, nestes níveis de rendimento, e se chegarmos ali ganhamos logo também 10 pontos de vitória, ok, é muito bom. E aqui, se alguém durante o jogo, na fase de rendimento de pontos, chegar aqui ganha 20 imediatamente e reinicia. E basicamente é assim que se joga Maracaibo. Então, é mais ou menos assim que se joga Maracaibo, e falando de um modo global e geral, eu diria que o jogo é estranho. Eu acho que o jogo tem alguns elementos estranhos. Eu não sei se foi realmente intencional ter isto, se é algo que realmente era inevitável pelo tipo de tema que está a ser abordado, mas eu sinto que o jogo é estranho e sinto que as pessoas, quando o jogo lhes é explicado e interagem pela primeira vez com o jogo, também ficam com essa sensação de estranheza. Por vezes eu fico com a sensação que algumas coisas não terão sido tão polidas, tão bem definidas, tão bem sistematizadas e entrosadas como foram em alguns dos jogos anteriores do Alexander Pfister, que é o autor deste jogo. Eu diria que causa uma certa estranheza, mas ao mesmo tempo também causa uma certa sensação de que estamos a explorar coisas que já vimos noutros jogos dele. E eu diria que isso é explorado neste jogo e é introduzido neste jogo, embora de um modo inovador, mas que nos dá alguma sensação de familiaridade. Por exemplo, as cartas que nós vemos que têm aqueles múltiplos, neste caso 2 usos, que têm os recursos de lado, uma coisa que nós vemos, por exemplo, no All My Goods, é muito semelhante. Por exemplo, aquela noção das nações que vão ocupar espaços nos territórios, embora não seja bem igual, mas tem algumas reminiscências do Mombasa, que nos faz lembrar esse modo de ocupação do território, que depois vai dar vários pontuadores aos jogadores, consoante as influências que têm em cada uma dessas entidades, que neste caso são as nações que estavam a tentar
colonizar ou controlar de um modo político e económico esta zona das Caraíbas, que é onde se passa este jogo, está relacionado com esse tema. Portanto, nós vimos algumas dessas reminiscências, mas também vemos coisas novas. Sobre o tema do jogo. O tema do jogo, supostamente nós somos corsários, quiçá piratas, e somos estes aventureiros que estão neste período, provavelmente do século XVII, inícios de XVIII, a aproveitar as oportunidades que trouxe este processo de exploração e de conquista e de colonização da América Central, aqui neste caso especialmente das Caraíbas. Nós sabemos que nesta altura as nações estavam numa correria para tentar, as nações europeias que fizeram este processo de colonização, estavam numa correria para tentar ocupar alguns destes espaços e que existiam vários piratas ou corsários ou soldados que trabalhavam por dinheiro e aventureiros que estavam nesta zona e que daí a construção dos mitos e dos vários piratas, porque também os houve, e que trabalhavam nestas localizações e que trabalhavam para as nações e aqueles que lhes davam alguns tipos de trabalhos ou objetivos para ganhar riquezas. E eles próprios também tomavam a iniciativa, por vezes de um modo legítimo, por outras vezes ilegítimo. Até porque a legitimidade nesta altura era muito questionada. Por exemplo, um corsário era alguém que, por exemplo, pirateava em nome de outra nação contra outra nação. Portanto, existe aqui uma noção de legitimidade muito questionável perante os nossos olhos de hoje. E eu diria que o jogo, de um ponto de vista recorrendo a estas múltiplas mecânicas e mecanismos e sistemas dentro do jogo interligados, tenta representar bem isso. Nós podemos não ver isso de imediato, mas se tivermos a noção que este é o contexto, eu acho que conseguimos ver isso a acontecer no jogo. Mas, no entanto, se não tivermos esta predisposição para perceber primeiro o contexto, se calhar os elementos do jogo não nos vão ajudar a fazer isso. Eu diria que isso não está muito vincado e por isso é que algumas pessoas dizem que o tema não interessa neste jogo, o jogo não tem tema, não tem narrativa e que é apenas um sistema de otimização, que é bom, as pessoas admitem que é bom, mas que realmente não tem muito mais que isso. No entanto, eu diria que tem, que isso é uma tentativa, um esforço de representar isso, tanto naquele avanço cíclico, que é uma espécie de rondel, não é? Embora também seja questionável, daqueles ciclos das rondas em que vamos fazendo nas Caraíbas, explorando os vários locais, as várias localizações, em que podemos ter também ajudantes nos vários locais estacionados que nos vão permitir ações especiais. Portanto, neste espaço em que nós vamos andar a percorrer aquelas localizações todas também, podemos colocar também os nossos membros da tripulação nas localizações que nos permitem conhecer os locais e interagir com eles e criar também uma noção que estamos num sistema interligado. E de notar que o nosso próprio tabuleiro individual é o barco representado por aqueles mastros que vamos evoluindo o próprio barco à medida que vamos colocando as peças no tabuleiro. Isto são coisas que nós já vimos noutros jogos e que penso que está bem conjugado aqui, embora traga alguns tipos de problemas. E os problemas, eu acho que o jogo tem alguma dificuldade em montar o sistema de jogo. Tem muitas peças por colocar, aqueles cubinhos das nacionalidades, é uma chatice estar a colocar aquilo, depois temos que configurar o próprio tabuleiro e pior do que isso é estas pecinhas que vamos colocando nos barcos empilhadas umas nas outras. Vocês viram até no vídeo, até demorou algum tempo a montar aquilo e não é muito fácil e aquilo posso desmontar com facilidade, mas também não sei como é que haveria outra forma de fazer isto, porque faz sentido aquilo ser um progresso que o nosso barco vai tendo à medida que vamos fazendo coisas e tomando opções. Isso eu acho que isso está bem feito. Do ponto de vista mecânico pode ser uma complicação montar aquilo tudo, mas funciona bastante bem. O jogo também tem muitas cartas, muitas peças e pode ser também uma baralhação, especialmente quando estão a fazer as primeiras partidas, em que é uma grande confusão que cartas é que vão usar, onde é que as vão pôr, essas coisas todas. A nível da arte gráfica, eu gosto da arte gráfica do jogo, mas no entanto, tal como referi que parece que o jogo tem muitos sistemas dentro do sistema e muitas mecânicas que por vezes até parecem um bocado desgarradas, a arte também tem algumas coisas estranhas. Eu diria que, por exemplo, aqueles números, o modo como estão colocados no tabuleiro dá um ar assim um bocado estranho, que acaba por demonstrar o lado muito mecânico do jogo, daquela progressão com aqueles números todos no mar escritos. Aquelas barras de passar nos exploradores são estranhas, parecem sabres de luz de Star Wars. Os próprios quests que nós vamos colocando no tabuleiro não têm espaço para colocarmos, é um bocado esquisito também. Portanto, tem algumas coisas estranhas na arte, eu diria que tem. Eu não sei se foi realmente o processo de desenvolvimento que teve que ser acelerado e não deu para limar estas pequenas arestas, pode ter acontecido, ou pode ser apenas uma implicação minha, que estou a pegar em coisas insignificantes do jogo, mas parece-me que isso salta à vista. Eu pelo menos fiquei com essa sensação, não que me
destrua a experiência de jogo, nada disso. Eu gosto bastante do jogo na mesma, não é por isso que vou deixar de jogar, mas a mim causa-me alguma estranheza. De notar que também do ponto de vista temático, também está interessante aquele percurso dos exploradores, porque nesta altura em que este território não era ainda bem conhecido, ter essa noção de que, para além de todas as atividades de corsário e de navios que nós podemos fazer, estamos também a explorar o território, e há aqui a noção que tanto mal causou às comunidades nativas, destes exploradores que se embrenhavam no território à procura de riquezas e que destruíram civilizações e povos inteiros e culturas, mas que foi uma realidade histórica destes exploradores que iam pelo território adentro a descobrir e a procurar riquezas. Do ponto de vista das mecânicas, o jogo tem bastantes mecânicas. Nós temos pontos de ação que são relacionados com movimentos, temos cartas com múltiplos usos, temos ações em cadeia, como é normal, temos uma economia muito própria com vários tipos de moedas, temos moedas, por exemplo, a moeda dinheiro e a moeda poder militar, temos esta noção dos várias barras de progresso interligadas, também tem relação, o modo como estamos a construir e a juntar cartas a escolher, uma espécie de um draft também, e como é que pagamos estas cartas que depois têm múltiplas ações em cadeias umas com as outras. Podemos dizer também que o jogo tem um rondel gigante, que são estas várias rondas. Podemos falar em movimentos também, a tal relação com os pontos de ação, e no fundo podemos ver muitas mecânicas aqui neste jogo, que tem esta toda a integração que levar a um sistema complexo com muitos mecanismos, mas normalmente mecânicas que nós vemos associadas a outro jogo. Aquilo que me parece que tem muita inovação é o facto de tentativa de introdução das cartas de história e desta possibilidade destas peças que não são bem legacy, mas são coisas que nós vamos podendo mudar, quer queiramos jogar com o modo com história ou sem história, que depois vai trazer mais elementos para o jogo, que lhe vai aumentar a replicabilidade. Por isso é que eu acho que o jogo tem muita replicabilidade, vamos poder jogar muitas vezes sem estarmos já a dominar totalmente o jogo e sem controlar tudo, e porque também muda bastante a configuração inicial. Temos peças que vão mudando, as cartas também nunca são as mesmas, portanto isso aumenta a replicabilidade. A nível da quantidade de jogadores, o jogo joga bem a 1 jogador, é um bom jogo a solo, e eu diria que 2, 3, não mais do que isso, 4 provavelmente já o torna demasiado longo e não faz sentido, porque apesar de haver interação, por exemplo, nas localizações dos vários países no domínio do território, não haverá muito mais para além disso, sendo que as outras são realmente bloquear ações para os outros, mas isso de bloquear ações para os outros com 3 funciona perfeitamente e está bastante bem, portanto eu diria que é o número de jogadores ideal. A curva de aprendizagem pode ser um pouco intensa, porque realmente aquilo é um bocado estranho, o jogo de início, especialmente aquelas localizações, aqueles as das actions, embora a iconografia seja clara nos ícones diretos, mas alguns ícones de ações depois podem ser confusos, portanto eu diria que tem que jogar pelo menos 2 vezes para conseguirem perceber aquilo que estão a fazer no jogo, embora não seja excessivamente complexo. Então, uma espécie de verdito, eu gosto bastante do jogo, continua a ser um jogo que eu gosto. É um jogo que eu tenho vontade de jogar, de continuar a explorar. Provavelmente eu joguei a primeira parte do modo Legacy da história, mas eu diria que dá vontade de jogar mais para explorar e conjugar até as minhas próprias decisões sobre que localizações é que colocar em jogo de cada vez. Eu acho que isso é interessante poder fazer isso. No entanto, não é o meu Alexander Pfister, autor, preferido. Eu diria que não é. Mas é um dos que vou manter na minha coleção e eu acho que é um jogo que recomendo, vale a pena jogarem, experimentarem, porque é uma noção diferente, lá está, se calhar um bocadinho mais estranha do que é habitual, um tema que normalmente muitas pessoas gostam, que é este tema dos piratas e da navegação, é um tema que costuma fascinar muitas pessoas e que eu acho que está bastante bem conseguido e transposto para um Eurogame, para um jogo já de uma complexidade já um bocadinho mais elevada, porque tem muitas interações, tem muitas coisas para considerar, portanto eu diria que está bem considerado, está bem conseguido desse modo, portanto é um jogo que eu recomendo para quem procura uma coisa um bocadinho mais densa. No entanto, realmente podem achar que o jogo está um bocado estruturado, porque eu se calhar imagino que poderia ter tido mais alguns aperfeiçoamentos, mais alguns burilamentos, mais alguns polimentos nesta forma como foi construído o jogo todo. No entanto, também acaba por ter esta noção diferente e isso pode destacá-lo dos outros jogos que estão tão polidos que acabam por ser apenas coisas mecânicas e
praticamente iguais a tudo o que existe, portanto existe sempre este equilíbrio difícil de conseguir. No entanto, de facto, tem mesmo muitos sistemas o jogo dentro dele que pode agradar a umas pessoas e não a outras. A mim agrada-me, portanto acho que é um bom jogo e eu recomendo, e por isso experimentem o Maracaibo, que até é um jogo que nem é muito caro, penso que não está muito caro. Normalmente os jogos do Alexander Pfister não são muito caros, com as editoras com que ele trabalha, e é um jogo mas que tem dependência de texto, ou seja, se quiserem jogar o modo com a história, convém terem então uma versão inglesa. Se quiserem ignorar o modo história, mas eu acho que é perder uma das possibilidades do jogo, convém ter uma versão numa língua que vocês compreendam e que todas as pessoas que estão a jogar compreendam. Daí, por isso, se calhar ser um pouco mais limitativo nesse aspecto. No entanto, é um jogo que realmente, pelo preço, acho que tem um bom produto, com replicabilidade para jogar muitas vezes, sem se esgotar. Um pouco à semelhança dos outros jogos de caixa maior que ele tem também, que entram mais ou menos neste tipo de jogos económicos, mas que têm ali uma sensação diferente. Neste caso é o tema da pirataria e da exploração deste território, com alguma interação. Falando também de interação, o jogo não tem muita interação, mas consegue ter uma interação que se destaca dentro dos jogos de tipo europeu, que por vezes tendem a ser um pouco isolados, embora este já esteja a caminhar para um jogo híbrido, embora eu acho que na estrutura sabe a euro. Tem um sabor a euro desta prevalência das mecânicas que saltam à vista, apesar da tentativa de integrar aqui uma narrativa no próprio jogo, quer seja do jogo com história ou sem história. Tenta criar uma narrativa no próprio jogo associado a isso. Por isso, será também um jogo difícil de classificar. Mas a interatividade dá-se, por exemplo, não há propriamente interatividade entre os barcos, eles não combatem uns com os outros. Poderia ser alguma coisa que esperassem em jogos de piratas. Isto acontece noutros jogos em que os barcos podem combater entre eles, mas aqui nós vemos o elemento Eurogame, que é do conflito indireto. Ou seja, há um combate, mas é por controlar as melhores localizações no território e aproveitar, por exemplo, os melhores pontuadores, que é manifestado pelas cartas de edifícios reais e pelas localizações das influências dos vários países. Portanto, a interatividade dá-se dessa forma e por isso é que eu acho que ele realça esse lado euro dele, ou seja, num jogo de piratas em que nós não combatemos diretamente uns com os outros. E pronto, é mais ou menos a minha opinião. Recomendo o Maracaibo e fica aqui a sugestão para saber e para poderem aferir e pensar por vocês e analisar para saber se realmente é um jogo para vocês ou não. Então vá, Deus!